Boa tarde, queridos irmãos. A nossa casa está comemorando 60 anos. E neste mês de aniversário, nós teremos as nossas palestras. O tema central destas palestras serão Jesus. E as quintas-feiras serão sobre algumas parábolas de Jesus. Eu agradeço mais uma vez o convite e a confiança. E hoje nós vamos falar sobre a parábola das bodas. Nós vamos entender um pouquinho qual foi a mensagem deixada por Jesus há 2016 anos atrás. Tendo ido ao templo de Jerusalém, onde foi erguido pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para o festim os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e o mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Depois disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 1 ao 14. E a gente vai trazer agora a conclusão, desse ensinamento de Jesus para os dias de hoje. Parábolas são narrações alegóricas que encerram doutrina moral. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, e seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Nesta parábola, por exemplo, o rei é Deus, nosso Pai maior. E as bodas simboliza o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria. Os primeiros convidados são os judeus, povo escolhido por Deus para receber em primeiro lugar o conhecimento das leis divinas, por estarem mais preparados espiritualmente que os demais. Os servos enviados pelo rei para convidar as pessoas para a festa seriam os profetas,
que convidavam os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas que foram pouco ouvidos e muitos foram massacrados. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar dos seus campos e dos seus negócios, representam as pessoas que se prendem aos valores materiais e desprezam as coisas espirituais. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, que simboliza o amor, a humildade, a pureza de coração, de sentimentos, de pensamento e de ações. A túnica nupcial resume-se nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos que ouvem a palavra divina, poucos são os que guardam e aplicam. Eis porque disse Jesus: muitos os chamados e poucos os escolhidos. E se todos realmente seguissem os ensinamentos de Jesus, o mundo já estaria bem modificado em sua estrutura moral. Ninguém procuraria ludibriar a si mesmo e ao próximo, pois a fraternidade universal seria uma norma de conduta. É preciso amor, é preciso amar. Eu vou ler agora uma mensagem do livro Jesus no Lar, pela psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, na qual existe uma analogia com a parábola das bodas, onde Jesus, em uma reunião familiar, junto dos seus seguidores, diz: o maior servidor. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou: grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como antes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos. E não obstante a sementeira de benefícios materiais, introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele surgiu um filósofo, sustentando volumosos livros, e dividiu o povo em variadas escolas de crença, que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto,
todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens. Mas pelo sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam o corpo e a mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Que a paz do nosso Mestre continue envolvendo todos os nossos corações, encarnados e desencarnados. E passamos para a nossa reunião espiritual de hoje com a nossa irmã Rosângela. Muito obrigada.